E ela está de volta depois de um longo e tenebroso inverno, depois de um longo período de férias, cuidar das crianças, passeou, já está de volta ao batente, nossa querida Natália Molina. Antes de mais nada, Natália, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Oi, Beto, tudo bem? Saudade de estar aqui. Ah, merecidas as férias, né? Merecidíssimas. Natália, direto ao ponto. Todo vinho possui sulfito. Bom, Beto, sulfitos eles são um elemento fundamental, né, para se produzir o vinho. Na verdade, o sulfito ele é natural, ele vem da própria uva, da própria fermentação. Durante a fermentação, alguns sulfitos são liberados. Os vinhos, quando a gente fala de vinhos 100% livre de sulfito, não existe. Na verdade, o que quer dizer isso é que alguns produtores não acrescentam mais sulfito ao vinho, que é o dióxido de enxofre, né? Alguns produtores colocam mais ainda para poder conservar o sabor, a coloração. Ele é um conservante, ele consegue durar ainda mais o vinho, né? Então é por isso que alguns vinhos estão escritos lá livre de sulfito. Mas a gente tem aí exemplos de vinhos orgânicos, biodinâmicos, né, que são os vinhos naturais. Alguns não são utilizados o sulfito acrescentado, mas todo vinho tem um pouco de sulfito que é natural da fermentação. Por que eu estou perguntando isso, Natália? Porque na semana retrasada, um especialista também como você em vinhos, ele disse o seguinte, que existe também o processo, claro, né, obviamente, processo de transporte. Esse vinho é envasado, depois exportado, né, em muitas ocasiões. E nesse procedimento do transporte do vinho, há margem para muitas ocorrências, por exemplo, deles não serem acondicionados a uma temperatura ideal e tal. E que o sulfite seria um elemento, além de um conservante, importante para que o vinho não perca suas características. É isso, Natália? Isso mesmo. Ele não vai perder o sabor, né? Aquela uva tem aquele determinado aroma, ele não vai perder. Ele vai manter a coloração dele e ele dura por mais tempo. Por incrível, muitas pessoas acham o contrário, mas o vinho que mais tem sulfito é o vinho branco. Porque o vinho tinto, ele já tem o tanino, ele é rico em tanino, e tanino já é um conservante natural. Então, no vinho tinto não é acrescentado tanto sulfito quanto aos vinhos brancos. E aí que é, Beto, muita gente me fala assim, nossa, não posso com vinho branco, eu tomo vinho branco e me dá muita dor de cabeça. Na verdade, muitas dessas pessoas têm alergia ao sulfito, né? Esse sulfito exagerado que muitas vinícolas colocam, justamente para conservar sabor, coloração. E aí os vinhos brancos dão mais dor de cabeça para essas pessoas porque elas têm alergia a esse sulfito, né? Os sulfitos que vêm da própria fermentação, ou seja, os naturais, eles não têm problema algum. O que muitas pessoas têm alergia são esses que são acrescentados, né? E aí a gente entra, qual a dica que eu dou para essas pessoas? Vinhos naturais. Como assim, né? Os vinhos orgânicos, na verdade, os vinhos orgânicos, eles têm lá a etiqueta do vinho orgânico, mas eles não estão livres de sulfito. O vinho orgânico, na verdade, é somente para a produção. Então, ele não é usado nenhum fertilizante artificial, não tem veneno na sua produção, né? Mas a partir do momento que vai para produção de vinho, lá, na hora que vai produzir, que vai macerar, aí não tem uma lei que fale que não pode usar zero sulfitos, não existe, né? Então, se o produtor quiser colocar algum pouquinho de sulfito, ele vai colocar, mas claro que eles buscam ser bem menos do que a produção de vinhos comuns que não são orgânicos. E os vinhos biodinâmicos, Beto, eles são, na verdade, uma outra proposta. Eles não têm nada de conservante, de veneno, né, na sua produção. Eles soltam animais na sua produção para comer as pragas, né? Então tem porcos, tem galinhas soltos e eles vão por calendário lunar, que é bem legal, né? Então eles seguem calendário lunar, eles colhem tal lua, eles plantam em certa lua. Isso é uma coisa bem milenar. E muita gente me pergunta, nossa, mas esses vinhos às vezes são mais caros. Sim, porque eles são muito mais difíceis de produzir, né? São mais manuais ainda, né? Não tem muitas máquinas que fazem ele. E eles correm o risco de perder toda uma plantação por causa das pragas. Então, realmente, a garrafa ele tem um custo mais elevado do que outros vinhos que tem lá, contém sulfito atrás, que são vinhos sem ser biodinâmicos e sem ser vinhos orgânicos, né, Beto?
Tá, e uma última observação. O sulfito, ele não deve interferir nos sabores do vinho, vamos dizer assim, né? Aromas, sabores, etc. Ou interfere? Na verdade, não é que ele interfere, ele vai manter ali alguns sabores, né? Porém, quando ele não tem sulfito, o vinho, então lá alguns orgânicos, biodinâmicos, a levedura não morre. Então a levedura vai continuando o processo dela. E o legal desses vinhos orgânicos, os biodinâmicos, principalmente tem os vinhos laranjas, né? Tem duas coisas. Muita gente pode pegar esses vinhos e falar, nossa, ele tá estragado, porque vai olhar a coloração dele, ele não é brilhante igual os vinhos que tem muito sulfito, porque eles justamente não fazem a parte de filtragem, ou seja, o vinho é mais turvo, mas não quer dizer que é ruim. Isso eu tô falando para vinhos orgânicos e biodinâmicos, tá? E eles também, pode ser, por exemplo, todos da mesma uva. Merlot foram produzidos no mesmo ano com a mesma uva. Um vai ser completamente diferente do outro, tá? O sulfito faz com que mantenha o mesmo sabor, ele vai igualar. O legal do biodinâmico é que se você provar 3 garrafas do mesmo vinho, com certeza você vai descobrir sabores diferentes, porque a levedura está lá no seu processo natural, cada um no seu momento. Mas dentro dos critérios que você já nos apresentou de conservação rápida, depois da garrafa aberta, por exemplo, existe essa interferência também, com mais sulfite e dura mais depois de aberta a garrafa? O sulfito é mais um conservante que ele vai durar ainda mais, né? Então, o ideal desses vinhos orgânicos e biodinâmicos é abriu, bebeu, porque a chance dele oxidar mais rápido é muito maior. Eu vou encontrar um orgânico para te dar, então, porque aí na sua casa é assim que funciona, né? Abriu, bebeu, né? Não, você sabe que não. Eu tenho um vinho tinto. Eu gosto de abrir um vinho tinto, assim, às vezes de segunda ou terça, e vou tomando uma tacinha por Isso, dia. E exatamente. ainda brigo com o Daniel, porque às vezes ele fala, mas já tava lá 2, 3 dias, e aí ele vai tomar. Ele toma metade lá da garrafa naquele dia. Eu falo, mas é que era pra durar todos os dias até sexta. Aí ele É. fala, mas vai estragar. Eu falo, não, mas eu tenho Vacovan, tá tudo sob controle. Você sabe que você está falando de taça. Ontem eu vi um comentário acerca dos benefícios do vinho, inclusive para atletas, né? E aí a pergunta foi assim simples, mas me chamou a atenção. Qual é, em número de mililitros, o que a gente pode falar em beber com moderação? E aí fizeram um estudo do vinho nas taças, dá mais ou menos 230, 240 ml cada taça. Claro que dependendo da taça, mas uma taça normal ela não vai ser cheia até a borda. E eu fiquei muito animado ontem, Natália, que segundo esse critério, você pode tomar até 2 taças de vinho por dia, que não faz mal, ao contrário, ajuda. Na verdade, esses estudos recentes eu não vi ainda, mas o que era recomendado antes, né, até recomendado para alguns médicos, são 150 ml de vinho tinto, lembrando que é tinto, com muito tanino, né, o que faz bem para a saúde, não os vinhos suaves, por exemplo, 150 ml para mulheres e 300 ml para homens. É importante falar isso, Beto, e frisar, quem não tem problema com álcool, quem está liberado com álcool, né, Claro. porque eu conheci uma moça que ela falou, o médico dela só falou assim, beba vinho todos os dias que faz bem para a saúde. Aí ela não sabia, então ela tomava vinho suave, para ela achava que estava ótimo, que tem muito açúcar, e ela não sabia a quantidade, né? Ela tomava uma taça, achei quase 300 ml, então isso não vai fazer bem para a saúde, né? Então 150 ml para mulheres, 300 ml para homens, mas que seja recomendado, né? Tem gente que não pode álcool, nem, Claro. né, por nada, então só para quem esteja liberado de álcool, quem é saudável, vida saudável. Não adianta também ficar tomando tudo isso por dia e chegar no fim de semana, arrebenta de beber, né? Também não adianta. Então, o Perfeito. recomendado é um pouquinho por dia, tudo moderado, aí sim, faz bem. Bacana. Antes da gente encerrar, deixa eu te fazer uma última pergunta. Entre cuidar do marido, das crianças, ler, se exercitar, presumo também, né, que é recomendável. Você viu alguma coisa nova aí? Algum vinho, algum rótulo que chamou a atenção durante as férias? Beto, não, quanto a isso, não. Eu vi umas coisas muito legais. Eu fui pra Riviera e eu vi era tipo um food truck, mas de vinho, que eu achei sensacional, que é uma nova franquia. É um carrinho pequenininho, onde tem vários vinhos para degustação. Você paga um valor e aí você degustava à vontade. Isso eu achei sensacional. No meio, né, era um shoppingzinho lá da Riviera, achei bem legal.
E para falar para o pessoal agora que todo mundo me pergunta o ano inteiro sobre a vindima, sobre pisa na uva, a época é agora, tá? Então, quem tem esse interesse de pisar na uva, fazer a colheita, tanto o Bento Gonçalves agora, dia 11, semana que vem, tem abertura oficial, né? Como temos aqui também perto, São Roque, tem Andradas. Só que é o que eu falo, corram, porque eu já tentei várias vinícolas e já encerraram as inscrições, tá? Se tudo der certo, Beto, sábado que vem eu vou para uma vindima, mas eu conto depois para vocês e também vai ter reportagem, claro, na minha coluna de vinhos lá no Tribuna de Limeira. Perfeito. Você está falando desse food truck de vinho. Serra Negra é tão adiantada, Natália, que lá no meio da avenida, da rua Coronel Pedro Penteado, que é a rua do comércio lá de Serra Negra, agora um sujeito colocou um food truck bem no meio, num terreno vazio, e ele pôs uma plaquinha assim na frente, só que não é de vinho, é de cerveja, né? Cervejas especiais. E ele pôs uma plaquinha dizendo assim: aqui é berçário de marido. Deixe o seu marido aqui que nós cuidamos bem dele. Eu vi, Beto, quando eu fui, achei sensacional. Até falei pro Dani, olha isso aqui, que a mulherada fica ali fazendo compra, né? E os homens ficam ali tomando cerveja no food truck, assim, né? Achei sensacional. Muito boa ideia. Serra Negra tem tudo e mais um pouco, Natália. Tá bom. Muitíssimo obrigado. Um ótimo final de semana para você e até a próxima. Bom fim de semana, até a próxima. Tchau, tchau.